3h37 comigo, Roberto Benjamin, âncora do Jornal da Manhã, que neste momento abre conosco a entrevista com o deputado federal Zeca Dirceu, que está ao vivo no estúdio da 93.9 CBN Cascavel. Bem-vindo, deputado. Boa tarde, Franciele, boa tarde ao Roberto, boa tarde aos ouvintes. Uma alegria estar aqui nos estúdios da CBN e, é claro, muito feliz por mais uma vez visitar Cascavel. Eu tenho tido esse cuidado, né, todos os anos, sem exceção, de por várias vezes estar aqui, porque entendo que a boa liderança política não é aquela que aparece de 4 em 4 anos, é aquela que cria com cada região, com cada município, uma relação constante, permanente. Sempre tem sido assim a minha ação como deputado federal. Roberto, eu vou pedir para você abrir as perguntas. Bom, satisfação, claro, receber o deputado Zeca Dirceu, ele que é líder da bancada do PT na Câmara. Deputado, eu gostaria primeiramente que o senhor falasse sobre a vinda aqui. O senhor não tem estado ausente de Cascavel e da região oeste, teve um encontro agora há pouco com o prefeito Paranhos. O que o senhor traz na bagagem aqui para Cascavel e para o oeste? É um conjunto grande de investimentos que estão acontecendo, que aconteceram e que a gente está agora vendo os resultados. Nós fizemos a entrega simbólica ali de um conjunto de equipamentos para APPs, né, para atender uma série de entidades que cuidam das pessoas, atendem as pessoas com deficiência. São móveis, equipamentos, computadores, que vão dar uma estrutura maior para que essas entidades possam funcionar, né? Nós fizemos ali também um anúncio, né, da aprovação que acabou de acontecer na Caixa Econômica Federal, no governo federal, de uma operação de crédito de 16 milhões de reais. Esses são recursos que vão possibilitar que 145 famílias aqui de Cascavel, que estão hoje pagando aluguel, saiam do aluguel, possam pagar a sua própria casa e a sua própria moradia. Ao todo, passa de 1.000 moradias, né? São outros projetos que ainda estão em tramitação, que podem ser viabilizadas, né, só nesse ano, para atender aqui a população de Cascavel. Eu aproveitei o ato lá da Prefeitura Municipal para falar um pouco da BR-163, até porque a gente teve, há poucas semanas atrás, né, uma audiência lá em Brasília, vários prefeitos aqui da região, fomos recebidos pelo ministro do Transportes, Renan Filho, que mobilizou toda a equipe do DENIT. Nós já tínhamos tido uma vitória no primeiro semestre, que foi a retomada das obras daqui de Cascavel, indo lá no sentido de Toledo e Marechal Cândido Rondon, e saímos do gabinete do ministro Renan Filho com o compromisso de que as obras de Cascavel, no sentido sudoeste, vão sim ser retomadas, né? Tá ali nos últimos prazos, a gente já conseguiu as condições orçamentárias, que era a tarefa mais difícil, né? E estava presente lá os representantes do Instituto Federal do Paraná, da UniOeste, da UOPECAM, da Ciscoplaf, da Educação, todas essas áreas, instituições que já receberam e estão recebendo recursos que são fruto de emendas de minha autoria, né? Vale lembrar, Roberto, que esse é um tipo de recurso que jamais chegaria aqui para Cascavel, jamais chegaria para o FPR, para a OPECAM, para a UniOeste, para comprar equipamentos para a cooperativa de leite. Por que jamais chegaria? Porque não é uma transferência obrigatória, não é recurso de um programa de ação continuada, a gente teve que ir lá mexer no orçamento, fazer a emenda, carimbar o nome de Cascavel, colocar, né, como beneficiário a UniOeste, o Instituto Federal do Paraná, a OPECAM. Então eu aproveitei para fazer uma rápida prestação de contas, mas mostrando a grandiosidade que já vai ganhando, né, esse trabalho que a gente tem feito aqui em Cascavel e na região. Agora, essas obras da 163 deveriam estar concluídas já há um bom tempo, né? Em 2014, no governo da presidente Dilma, 2015, me parece que as obras foram iniciadas. Resumidamente, o senhor que tem acompanhado atentamente ao longo de todo esse período, o que aconteceu, deputado, para que essas obras não fossem executadas ou concluídas? O Brasil viveu, nos últimos 6 anos, um período de muito retrocesso, né? Enquanto a arrecadação crescia, batia recorde, de forma inexplicável e até estranha, os investimentos foram sendo reduzidos. Faltava orçamento, faltava dinheiro. Tanto é que tinha obra até da educação, construção de creche, construção de escola abandonada há 4, 5, 6 anos, né? Só aqui no Paraná nós estamos retomando 54 obras da educação que estava abandonada. Entre elas a escola Kelly Cristina, que é aqui em Cascavel, ali no Morumbi. Então, o governo federal não considerava prioridade, né, tocar as obras, ampliar investimentos, apostar mais na saúde,
na educação. A gente conseguiu, em 7 meses, reverter totalmente isso, né? Vou dar um exemplo de uma área que eu atuo, que é a educação. O orçamento da educação ele foi reduzido ano a ano durante 6 anos. Nós, em dezembro, aprovamos a PEC da transição e já ampliamos em 12 bilhões o orçamento da educação esse ano. É mais dinheiro para as universidades, que está chegando aqui na ponta, é mais dinheiro para os institutos federais, para pesquisa, para ciência, para tecnologia, para inovação. Nenhum país do mundo deu certo sem apostar nisso, né? Sem investir nisso. Então é uma inversão total que houve de prioridades nos últimos anos e que agora nós estamos revertendo, né, com a retomada de programas estratégicos. O Mais Médicos, o Minha Casa Minha Vida, que Cascavel já está se beneficiando. Do Mais Médicos, são 6 médicos, né, que estão chegando para ampliar o atendimento à população. Há hoje prioridades que têm muito a ver com aquilo que toca a vida das pessoas. Eu acho que essa é a grande diferença. Agora, é claro que você não retoma uma obra do dia para a noite, né? A empresa que estava fazendo essa obra, ela abandonou, né, nos anos anteriores, porque ela não recebeu, porque o governo federal não deu continuidade. Então, para você retomar agora, tem que, né, terminar o contrato com a primeira, chamar a segunda colocada. Às vezes a segunda colocada não quer assumir a obra, tem que fazer uma nova licitação, mas a gente saiu de lá, do Ministério dos Transportes, da conversa com o ministro Renan Filho, com a garantia que em pouco tempo, eu acho que é coisa de semanas, meses, não passa desse ano, essa obra vai estar totalmente retomada e concluída. Falando da economia, o Brasil vive um bom momento. Os números mostram, né? A gente tem observado. O PIB em alta, nós tivemos aí um PIB e a cada semana a revisão que é feita pelo próprio Banco Central projetando uma alta interessante, se fala em 2,5%, até 3%, alguns dos mais otimistas, o crescimento do PIB neste ano. A gente vê o dólar em queda, a inflação em queda, agora finalmente, né, deputado, a redução da taxa de juros nesta semana, a taxa Selic com a redução de 13,75 para 13,25, a queda de 0,5%. Esses números positivos, o senhor atribui realmente às ações do governo federal, ou é a força do povo brasileiro, ou é um conjunto de coisas? Uma soma de fatores, né? Vou dar um exemplo aqui. O presidente Lula me convidou, eu estive lá na frente, no palco de honra, né, há mais ou menos 40 dias atrás, quando foi lançado o novo Plano Safra. Estava lá toda a turma do agronegócio, teve um evento também com o pessoal da agricultura familiar. É o maior e melhor Plano Safra de toda a história do Brasil. Isso vai impactar nos números da economia, do emprego, porque o crédito está mais disponível. Você vai começar a ver agora nos próximos meses essa queda da taxa de juros ser um processo permanente, contínuo. Então, quem quer investir, quem quer empreender, é claro, com juros menor, tem muito mais facilidade. Quando você derruba a inflação, como as decisões políticas nossas derrubaram, principalmente pela ação da Petrobras, né, trazendo de novo o preço do combustível para um preço brasileiro, de quem é um país produtor de petróleo, como o Brasil é em grande escala, né, você vai mudando a dinâmica da economia. Quando a gente aprova, como a gente aprovou em dezembro, a PEC da transição para viabilizar um novo Bolsa Família, maior, mais robusto, valorizando a família que tem criança, que tem jovens, que tem gestante, você coloca mais dinheiro para circular. A pessoa mais humilde, a família mais simples, ela não guarda o dinheiro no banco, ela não aplica na Bolsa de Valores, ela gasta o dinheiro, porque ela está passando necessidade, ela está endividada. Então a economia, o dinheiro começou a circular de novo. Quando a gente aprova uma lei como a gente aprovou lá e permite ao governo fazer um programa como um Desenrola, você está mudando a dinâmica da economia. Muita gente que estava endividada, e às vezes é uma dívida pequena de 500 mil, 3 mil reais, pode ser pequena para nós, mas para quem tem que pagar e ganha um salário, é uma dívida às vezes difícil de você retomar a normalidade dela. Quando você faz um Desenrola, você coloca 5 milhões, 10 milhões, pode chegar a 40 milhões de família que não podiam antes comprar uma geladeira, fazer um financiamento, né, trocar um carro, reformar uma casa. Você coloca de novo essas famílias no consumo. Então é um conjunto de fatores. Claro que a gente tem que reconhecer o esforço dos empresários, dos agricultores, dos trabalhadores, das trabalhadoras, mas se o governo não faz a parte dele, se o Congresso não aprova as medidas como a gente aprovou da reforma tributária, do novo regime fiscal sustentável, da nova política, né, do CARF, né, o país não anda, né? E se você não acalma a política, como a gente conseguiu acalmar, né, também as pessoas têm medo de investir. O Brasil viveu um período em que a aposta era o quê? O conflito, o ódio, a violência, a ameaça. Alguém pode achar do ponto de vista ideológico, político, isso bacana, mas do ponto de vista prático não funciona em lugar nenhum do mundo, né? A nossa tarefa tem sido colocar água fria,
esfriar os ânimos ao ponto de que a gente está dialogando e está compondo até com quem não gosta da gente, até com quem nos xingava, nos agredia no período eleitoral. Mas quem governa tem que ter essa grandeza. Eu já fui prefeito 2 vezes, aqui na vizinha Cruzeiro do Oeste. Eu não governava só para meus amigos. Eu não fazia pacto só com quem gosta de mim. Eu fazia pacto e governava pensando no conjunto da população, no sucesso da cidade que eu era prefeito. É o que eu vejo o presidente Lula hoje muito comprometido em fazer. Deixar de lado, sabe, as diferenças políticas, ideológicas, partidárias, o ódio, a polêmica e apostar naquilo que, de fato, mexe com a vida das pessoas. E a economia, claro, tem um papel muito grande nisso, como tem a educação, a saúde, o social, áreas que estão muito bem tratadas hoje, bem diferente do que foi os últimos anos. A reforma tributária ainda não foi concluída, não é, deputado? Tem que passar ainda pelo Senado. Daqui a pouquinho até gostaria de ouvir a opinião do senhor, porque os prefeitos têm reclamado muito, diz que está direcionando mais lá para cima, né, para o governo federal. Agora, em relação ao governo, os números realmente são positivos, não tem como questionar, né, são dados, são estatísticas. Agora, se fala que o governo de esquerda, o governo Lula, pensa em gastar, gasta muito, não dava para gastar menos? O que a gente pode falar sobre isso? Aí se comenta também que é preciso gastar, o dinheiro público também movimenta a economia. Dá para gastar menos ou o que está se gastando ou se projeta gastar nesse sentido aí é o caminho? Tem que gastar com responsabilidade, né? E focar naquilo que é investimento, naquilo que se multiplica. O investimento, por exemplo, no Bolsa Família, pode parecer um gasto, alguém pode achar que é um desperdício, mas na verdade é um dinheiro que se multiplica, porque as pessoas consomem, o consumo gera imposto, o consumo gera arrecadação, gera riqueza para o país. Então não é gasto. Esse dinheiro ele vai lá na frente começar a retornar aos cofres públicos. Quando a gente aprova uma reforma tributária, a gente está focando no quê? Em acabar com a sonegação, com a fraude, com a evasão, às vezes até com a dificuldade de entender o sistema tributário e pagar aquilo que é devido, né? Então você vai provavelmente ter um aumento da arrecadação sem mexer na carga tributária, sem penalizar quem já estava pagando em dia, quem já estava agindo de forma correta no seu negócio, né, no seu empreendimento, seja no campo ou seja na cidade. Quando você taxa jogos eletrônicos, apostas, que não havia taxação nenhuma, você está criando uma fonte nova de receita, né, sem penalizar o agricultor, o empresário, quem está produzindo, quem está gerando emprego, e sem penalizar o trabalhador, a trabalhadora, o microempreendedor individual, o autônomo, né? Então tem formas de você aumentar a arrecadação, né? Nós vamos tentar agora, assim que o Senado aprovar a reforma tributária, avançar na Câmara numa segunda etapa que o mundo todo já avançou e que o Brasil não conseguiu ainda. Nós vamos taxar grandes fortunas, taxar grandes heranças, nós vamos taxar lucros e dividendos, e não é para mexer nem com os ricos. Então quem se acha rico não precisa ficar preocupado. E eu falei agora numa reunião que eu participei essa semana, que se for preciso a gente não mexe nem com os milionários. Se o Brasil mexer, cuidar de tributar os bilionários, aí nós estamos falando talvez de pouquíssimas famílias, não dá 1% da população, né? O país já pode ter uma receita nova de 50, 80, talvez 100 bilhões de reais, que já equilibraria as contas, no ano que vem já não teria déficit, né, entre o que arrecadou e o que gastou. O mundo todo praticou déficit nesses últimos anos. O mundo todo ampliou despesas, porque a pandemia gerou, né, um movimento de puxar para baixo qualquer atividade econômica. O ministro Haddad, inclusive hoje já é aplaudido até pelo mercado financeiro, é uma pessoa muito responsável, equilibrada. O povo brasileiro, a população aqui de Cascavel pode ter certeza. Nós não vamos colocar o país em nenhuma aventura de gastança desenfreada sem que haja arrecadação proporcional. O que está se mudando é prioridades, né? Nós estamos, por exemplo, gastando muito para pagar juros, né? O povo brasileiro paga juros sem saber, porque você tem os títulos, né, da dívida pública, que é lá da época da ditadura ainda, não foi ninguém nos últimos governos que criou essa dívida, mas eles precisam ser remunerados e a taxa Selic impacta nisso. Então uma grande parte do orçamento estava sendo usada para pagar juros. Nós fizemos uma briga esses 6 meses, inclusive alguns dizendo que a gente estava exagerando, contra o presidente do Banco Central, porque a gente sabia que a posição dele precisava ser alterada. Agora, cada 0,5%, cada 1% que você baixar da Selic, como aconteceu essa semana, o governo deixa de ter que gastar por ano, né, a cada 1%, eu acho que é algo em torno de 100, 120 bilhões de reais. Então, assim, é muito dinheiro. Em relação a uma possível eleição suplementar aqui ao Senado, se fala muito que o Sérgio Moro
tende a ter o mandato de senador cassado. O senhor seria um candidato nessa eleição suplementar ao Senado, deputado Zeca? Olha, eu estou com 45 anos, já disputei, Roberto, 8 eleições, né? Comecei cedo, no ano de 2000, ainda quando eu tinha 22 anos, e eu aprendi que a gente nunca é candidato da gente mesmo, né? De nós mesmos, né? Você é candidato de uma vontade, de um esforço coletivo. Hoje eu tenho recebido uma série de apoios públicos, outros em reserva, de prefeitos, deputados, figuras políticas do Estado, figuras políticas nacionais, dentro do meu partido, fora, dentro de outros partidos. É claro que eu vou me entusiasmando, mas é muito cedo ainda para falar de eleição. Apesar que eu acredito, porque eu olhei as provas, estudei o processo, que de fato o Sérgio Moro será cassado da sua vaga ao Senado. Isso não é vingança, isso não é revanche, será cassado porque a lei determina isso, né? Ele fez campanha antecipada, né? Ele abusou do poder econômico, gastou valores vultuosos, praticou caixa 2, escondido, omitiu despesas. Tudo isso é crime. Vários outros políticos já foram cassados pelos mesmos motivos. Então não tem como não caçar ele. Então assim, a cassação ela é iminente. Eu acho que ela vai acontecer esse ano e o PT vai ter que tomar uma decisão. Há outras figuras importantes do partido pleiteando a mesma vaga. Não vai ter briga, não vai ter disputa. Nós vamos construir um processo de entendimento pensando nessa eleição. Tem a eleição de Curitiba, né, no ano que vem, né, como vai ter em todas as cidades, né, do estado e do país. Tem a eleição de 2026 com 2 vagas para o Senado, com disputa de governo do estado, sendo que o governador já é reeleito, não pode mais disputar, né? Eu quero participar desse processo, quero colocar a minha experiência de prefeito, de deputado federal, de líder agora, para servir ao Paraná. Mas não é uma decisão que dependa só de mim, mas ela me entusiasma, ela me empolga. Eu acho que como senador, obviamente, eu contribuiria muito mais do que eu já tenho feito como deputado federal, por exemplo, aqui com Cascavel e com a região. Já que o senhor falou sobre Cascavel, investimentos também sobre os mais médicos, que sempre foi uma campanha do PT e este ano, né, no primeiro ano, já se fala novamente nessa retomada. Mais médicos é um programa que jamais deveria ter sido extinto, reduzido, porque ele toca, talvez, Franciele, num dos problemas que mais atinge a população. Tem nada pior do que uma pessoa estar doente, procurar uma unidade de saúde e não conseguir o atendimento, né? E entre outros motivos, muita gente não consegue o atendimento. Ou o atendimento demora muito a acontecer porque a gente tem um número de médicos que é insuficiente para um sistema único de saúde como é o SUS. Amplo, gratuito, né, aberto. Então o Brasil, e isso não é uma opinião minha, os dados eles mostram isso, tem uma quantidade de médicos muito pequena comparado com a Argentina, com o Uruguai, até com o Paraguai, com qualquer outro país pelo mundo afora. Então, que bom que o programa foi retomado. Só está sendo retomado porque a gente tomou decisões políticas, não é por acaso. Cascavel vai ter 6 médicos novos, né? O Paraná foi muito contemplado, a gente conseguiu fazer com que centenas de municípios do estado, né, voltassem a ter médicos do Mais Médicos, né? Entre janeiro e maio desse ano, né, já foram alocados 43 médicos aqui no estado, né? Chegam a 704 o número de médicos atuando aqui no Paraná. São centenas de municípios que estão sendo disponibilizados porque o governo federal paga o médico, não é só que ele entrega o médico, convida, viabiliza, cadastra, não, ele paga o salário, e é um salário um pouco maior do que a média, justamente para fixar o médico, às vezes num pequeno município que ninguém quer trabalhar, ou numa região mais pobre, numa periferia de uma grande cidade que também ninguém quer trabalhar, e que a atenção básica é necessária e é primordial, porque se a pessoa, quando está com um pequeno problema de saúde, não tem o atendimento da atenção básica, rápida, na ponta, no médico da família, no posto de saúde, a pessoa acaba se adoecendo e aí bate lá na UPA, bate no hospital e aí a conta fica muito mais cara para o próprio SUS pagar. Então é um programa que também, viu, Roberto, pode parecer gasto, mas na verdade no médio e longo prazo vira economia, porque as pessoas vão ficar menos doentes. A questão também com relação a isso é investimentos, não só com médicos, mas com equipamentos. A gente tem feito isso, né? Eu mesmo estou viabilizando agora, acho que vai dar em torno de R$1 milhão, né, aqui para a saúde de Cascavel. Se a gente percorrer o Paraná, são dezenas, talvez quase uma centena de municípios que estão recebendo recursos adicionais.
Como eu falei, é um tipo de dinheiro que jamais chegaria aqui, por exemplo, para a OPECAM, porque não é uma transferência obrigatória. Todo ano a gente tem que ir lá no orçamento, fazer alteração, carimbar o nome do município, carimbar o nome da instituição hospitalar para obrigar, né, o governo federal, o Ministério da Saúde, a fazer o dinheiro chegar aqui. Eu acho que a gente avançou, sabe? Eu me lembro de quando eu era prefeito, né? Foi a minha primeira eleição em 2004, né? E eu olho hoje, os nossos hospitais, as nossas unidades de saúde, elas estão muito mais estruturadas do ponto de vista físico, de equipamentos, né? O que pesa hoje é o custeio, é você pagar as despesas, fazer isso girar, né? E ter uma quantidade de médicos compatível, né, com um país, inclusive, continental, né? Nós temos isso, nós somos um país continental, né? Então precisa ter uma quantidade de médicos muito grande. O governo acertou, né? Melhorou o programa, deu prioridade aos médicos brasileiros, né? Depois deu prioridade aonde nenhum médico brasileiro quis ir, ao médico brasileiro que é formado no exterior. E por último, aonde ninguém quis ir, nós não vamos deixar a população desamparada. Nós vamos de novo convidar médicos estrangeiros para poder atuar no programa com critério, com qualidade, mas ninguém pode ficar sem um atendimento médico, por isso que o Mais Médicos voltou assim com tanta força. Muito bem, vamos fazer mais algumas perguntas aqui. Eu estava até dando uma olhada no WhatsApp da CBN, várias mensagens chegando aqui, os ouvintes interagem bastante, não é? E nós teríamos que ir a São Paulo com o repórter CBN, mas nós vamos derrubar o repórter CBN e vamos esticar um pouquinho mais, afinal de contas estamos conversando aqui com o deputado federal Zeca Dirceu, não é? Entendemos neste momento que o repórter CBN é mais importante a gente conversar aqui com o deputado do que ouvir as últimas informações do Brasil e do mundo, mas depois tem às 4h30 a próxima edição do repórter CBN. Eu recebo aqui a mensagem, por exemplo, que se fala, deputado, insistindo um pouquinho nesse assunto, até pela liberdade, e a gente trabalha aqui de uma maneira muito franca e aberta, se fala em déficit de 40 bilhões nesses primeiros meses, nesses 7 meses do governo, né? Aí aquela questão dos gastos. Mas o senhor já respondeu, o senhor disse que os gastos não são gastos, são investimentos. Se colocar um, de repente você ganha 2, não é? Em cada investimento, isso no conjunto seria realmente positivo. Então, para deixar claro, não há essa preocupação. Esses gastos, nós não vamos ter prejuízos mais à frente. O Brasil não vai ter consequências. A preocupação, ela sempre existe, né, Roberto? E ela tem que existir, né? O país hoje ainda tem um déficit, não foi um déficit que nós criamos, ele já é herdado, né, do governo anterior, né? O ministro Haddad está propondo ao Congresso, e nós já aprovamos algumas medidas, para ampliar a arrecadação no ritmo que se amplia os investimentos, né? Isso está sendo feito, eu dei aqui alguns exemplos, né? Só a mudança no CARF, né, que é um conselho de recursos, né, de quem tem dívidas tributárias, né, para que o governo possa de novo voltar a desempatar, né? Você tem lá 2 representantes do governo e 2 representantes dos contribuintes, vamos dizer assim, os empresários, né, as grandes empresas, né, e estava dando empate em tudo. Então ninguém mais pagava imposto, judicializava administrativamente, né, junto ao governo, ia para o CARF, empatava, ficava lá aquela pendência, né, de se realmente a pessoa tem que não honrar os impostos. Nós não estamos falando de pessoa comum, nós estamos falando de bancos, de grandes multinacionais, de grandes empresas que dão muito lucro e que estão lá com dívidas de 5 bilhões, 10 bilhões, 20 bilhões. Até a Petrobras, que é uma grande empresa que deu muito lucro nos últimos anos, estava lá devendo no CARF, devendo impostos, né, que são obrigatórios para o governo federal. Só essa mudança vai fazer o país voltar a arrecadar 30, 40 bilhões. Porque agora o governo vai poder desempatar, né, e a pessoa vai ter que renegociar e pagar as dívidas tributárias. Então, o cuidado existe, a preocupação existe, e ela está sendo conduzida por alguém que, como eu falei, tem muito equilíbrio, muita serenidade, que é o ministro da Fazenda, da Economia, o Fernando Haddad, né? E os investimentos que geram riqueza, que multiplicam o PIB, a economia, quando você duplica uma rodovia, pode parecer que é uma despesa, mas não é. É um investimento que vai, em curto, médio prazo, melhorar o ambiente de desenvolvimento, como a 163 faz aqui, né, de toda a região. O agronegócio vai dar mais certo. Quando você melhora um porto, quando você amplia um porto, né, aquilo ali rapidinho começa a dar retorno, começa a dar resultado. O que não pode ter é desperdício, o que não pode ter é fraude, é desvio de recurso público, é mau uso do dinheiro público. Com raras exceções, o dinheiro público bem utilizado, ele acaba
sendo um indutor, inclusive, do aumento da arrecadação de impostos. Em relação à Petrobras, em relação aos preços dos combustíveis, claro, ninguém gosta de pagar um combustível caro e a gente percebeu que o governo do PT, o governo Lula, quando assumiu, o governo Lula já havia falado isso, o presidente, o então candidato já havia falado isso, né? E de fato os preços começaram a cair. Nunca é bom ter uma interferência política, né, na Petrobras, por exemplo, né? Toda vez que um governo ameaça ter alguma interferência, as ações caem, desvaloriza a empresa, que isso é prejuízo também no geral. O próprio Bolsonaro insistiu, né, andou por várias vezes tentando interferir de alguma forma e parece que não conseguiu. Mas quando o presidente Lula assumiu, ele conseguiu, né? Alguns dizem, não é interferência, porque parece que não pega bem dizer interferência, mas os preços caíram. Teve também a influência da própria queda do preço internacional, porque a política de preço da Petrobras está ligada ao preço, ao barril, ao preço internacional. Mas, enfim, os preços caíram, não é? Lá na frente, essa conta não vem de alguma forma? É a pergunta aqui do ouvinte. Não pode, lá na frente, a conta chegar de alguma forma? Não, porque a Petrobras está dando lucro, né? E está dando muito lucro. Acabou de sair o balanço, né, do último trimestre. Se eu não me engano, depois eu vou puxar aqui no Google, né, o lucro desse último trimestre foi de 27 bilhões. Foi um lucro menor do que o do ano passado, mas ainda muito alto, ainda muito grande. Nessa semana, na segunda-feira, não sei se todos perceberam, aconteceu uma coisa muito interessante, que responde um pouco a sua pergunta, viu, Roberto? A Petrobras anunciou, né, uma redução na divisão de dividendos, na divisão de lucros aos acionistas. Tá aqui, e naquele dia, as ações da Petrobras dispararam, aumentaram. Por quê? Mesmo reduzindo o lucro de quem tem ações, a Petrobras criou ali uma garantia de previsibilidade que as pessoas vão ter lucros, vão ter dividendos por muito tempo, ao longo de um período bastante amplo. Então o investidor se sente seguro, mesmo ganhando menos, pela previsibilidade que ele tem de que não vai haver grandes oscilações, ele começou a comprar mais ações, as ações dispararam, né? As ações da Petrobras, só nesse ano, elas aumentaram 30% o valor delas. Ou seja, quem é investidor, e aí entende muito do assunto, está confiando no que está sendo feito. Porque senão as ações não teriam, mesmo diminuindo o lucro, mesmo tendo a interferência política necessária e correta para baixar o preço do gás. Quem paga o gás de cozinha sabia quanto que ele era antes, 130, 140 reais, hoje está 80, 90 reais. Mesmo com a interferência política, as pessoas estão confiando que a empresa está bem administrada, que ela vai continuar dando lucro. Então eu acho que o resultado da valorização das ações e o fato da Petrobras continuar tendo lucro, sendo que é um lucro menor do que o ano passado, elas respondem bem à tua pergunta. A nota de crédito do Brasil melhorou, né? O cenário internacional A avaliação também. de risco, né? Isso é muito positivo. Para investimentos internacionais, ela melhorou em duas agências diferentes. Essas são as agências ligadas ao mercado financeiro, não são os amigos nossos do Lula, do Zeca Dirceu, do PT, são os nossos adversários do ponto de vista do pensamento ideológico e da economia, mas eles estão enxergando um período de estabilidade, de equilíbrio, de diálogo, de unidade nacional, de bom senso. O presidente Lula colocou como slogan, cada governo escolhe sempre um slogan diferente, união e reconstrução. Ali ele estava dando um sinal claro, né? Não queremos briga, não queremos confusão, queremos pacificar o país, queremos estabelecer diálogo, compor até com quem é diferente, com quem pensa diferente da gente. Eu acho que isso é, antes de mais nada, civilizado, sabe? Eu não acredito na polêmica, no conflito, na briga, na confusão, que infelizmente foi o que imperou nos últimos anos. O mercado financeiro estava temeroso em relação à possível vitória do PT, vitória do Lula, mas realmente a Bolsa, por exemplo, ela subiu muito, né? E aí envolve vários outros fatores, né? E subiu bastante, inclusive ações, todas as empresas tiveram alta. O lucro líquido da Petrobras, o pessoal está ligando aqui, manda mensagem de texto, né? Nós não podemos atender agora. Lucro líquido da Petrobras caiu 47% no segundo trimestre, somando 28 bilhões, né? Só em relação aos dados que o senhor fazia. O lucro foi de 28 bilhões, então assim, é muito dinheiro, muito, apesar de ter caído, é o que o senhor disse, um lucro muito alto. O lucro líquido da Petrobras caiu 47%, mas o lucro, né, de 28 bilhões. Em 3 meses. É muita grana. Agora, quando a Petrobras lucra bastante, o próprio governo tem uma fatia. Também. É bom que a Petrobras tenha lucro, não é, deputado? Se ela tiver quanto mais lucro, melhor, porque a fatia do governo... Alguns dizem o seguinte, por que o governo não pega, e já foi cobrado isso do Bolsonaro lá atrás, por
Por que não pega a fatia que é do governo, então, e amortiza os valores do combustível na bomba, né? O governo também não abre mão, o governo não quer abrir mão de receita, não é? Toda empresa tem que dar lucro, né? Inclusive as empresas públicas. E assim tem sido. Se você pegar as outras empresas públicas, todas elas estão dando lucro. Aí tem que dar lucro. Observações aqui também em relação a invasões de terra. Nossa região aqui, o Paraná, há muita cobrança nesse sentido para que se estabeleça paz no campo. Quando o governo petista assumiu, o governo Lula, aí muitos disseram o seguinte: não, agora vai abrir a porteira, não é? Nós tivemos algumas invasões, embora medidas firmes também estão sendo tomadas. Como é que o senhor vê hoje o campo? O campo não precisa estar preocupado? Eu creio que não. O presidente Lula já deu declarações. Eu vi há pouco uma declaração do ministro Paulo Teixeira, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário, mais ligado à reforma agrária, à agricultura familiar, que a propriedade privada está sendo e sempre será respeitada. Ninguém vai abrir mão disso, até porque é uma imposição legal, né? Não é uma opção política que você faz, ideológica. Então, como já houve nos 8 anos que o governo do presidente Lula aconteceu, né, de 2003 a 2010, está havendo de novo um respeito à propriedade privada, óbvio, básico e necessário, né? As ameaças, na verdade, eram dos nossos adversários. Agora, nenhum governo tem controle absoluto do que acontece em todo o país, né? Você teve durante os últimos anos, né, vários casos de invasões, de ocupações de terra, né? Algumas razoáveis, outras não, né? Então, assim, não há governo algum, nem aqui no estado, nem federal, que consiga controlar o seu território de forma plena e absoluta. Agora, a justiça está aí para ser acionada, para tomar as decisões, né, para fazer as reparações, mas por parte do governo, além de não haver incentivo, né, para que hajam ocupações, há uma posição muito clara de respeitar a propriedade privada, e aí eu vou além, e essa é a diferença do governo anterior, né? A reforma agrária será feita dentro do que prevê a lei, para quem quer vender as terras, para aquelas terras que o governo entende ter condição de pagar, vai continuar havendo um processo de assentamento, de reforma agrária, que é importante. Por quê? Porque diminui a tensão, né? Se você paralisa, como foi paralisado nos últimos 6 anos, né, um processo de doação de terras, de reforma agrária, de investimentos em assentamentos, você vai criando uma tensão, as pessoas vão vivendo numa situação tão caótica, cruel e difícil, que acaba muitas vezes tomando atitudes impensadas. Então, eu acredito que a retomada do Ministério do Desenvolvimento Agrário, de uma política voltada para a reforma agrária, ela não só não ameaça quem tem terra, como ela vai facilitar a vida, vai acalmar os ânimos daqueles que querem ter uma terra, querem plantar e querem produzir. Mais uma observação, depois, se me permite aqui, Franciele, você que comanda o CBN Cascavel 2ª edição, e a CBN tem uma boa audiência e muitas pessoas interagem aqui historicamente nesses últimos meses, últimos anos. A CBN está há pouco mais de 4 anos aqui na frequência 93.9 e as pessoas gostam de interagir. A gente acaba, porque o ouvinte, ele é a razão principal do nosso trabalho. E aqui o senhor sabe que tem muitos que votaram no Bolsonaro, né? Inclusive muitos criticam a própria CBN, às vezes com algumas posturas que tem aqui a programação nacional. Mas a gente faz assim de forma muito aberta e franca e o senhor conhece com muita transparência. Tem ouvintes que dizem o seguinte: por favor, pergunte ao deputado Zeca Dirceu, embora os números sejam positivos, a gente está percebendo aí um otimismo, o próprio empresário, aquele que estava receoso, agora já está mais tranquilo, porque percebe que a coisa está caminhando, porque os números estão aí, a gente tem falado aqui, a programação nacional da CBN também, mas um ouvinte fez referência agora há pouco dizendo o seguinte: por que o presidente Lula não se preocupa mais especificamente com o Brasil e ele tem essa preocupação com os países sul-americanos, Venezuela, a possibilidade de levar dinheiro nosso aqui para lá para fora? Lembra que se falou muito isso? Dinheiro que foi emprestado para Venezuela, para Cuba, dinheiro que não voltou. É isso mesmo? Pergunta aí ao deputado Zeca Dirceu. Não dá para dar atenção para as pessoas? Nós temos muitas pessoas carentes aqui no Brasil. Por que mandar esse dinheiro lá para fora que muitas vezes não volta? O presidente é do Brasil, não é um presidente sul-americano. O que a gente pode falar para quem pensa e ouve, e questionamentos aqui de ouvintes? Primeiro que essa pessoa caiu numa pegadinha, né? Ela caiu numa fake news, né? Numa grande mentira, né? O Brasil nunca emprestou dinheiro para a Venezuela, o Brasil nunca emprestou dinheiro para Cuba. O que o Brasil fez e faz e continuará fazendo, e que todos os países do mundo fazem, é financiar as suas empresas brasileiras para que elas possam empreender,
investir, prestar serviços no mundo afora. E por que que isso é feito em todo o mundo? Todos os países fazem, os Estados Unidos fazem, a Europa faz, o Japão faz, a China faz, porque isso dá lucro para o país. Isso gera emprego aqui no Brasil, isso traz para cá divisas, dinheiro, né, retorno desses negócios que as empresas brasileiras têm no exterior, né? O valor que empresas brasileiras no passado, né, pegaram aqui de empréstimos e aplicaram em negócios na Venezuela, Cuba ou qualquer país dessa magnitude é insignificante. Não chega a 0,5% do que o BNDES emprestou. O BNDES é um banco público. Se você olhar os 8 anos em que o Lula foi presidente, o BNDES todos os anos deu lucro. Então não teve prejuízo para o Brasil qualquer negócio que uma empresa brasileira tenha sido financiada no exterior. Pelo contrário, deu muito lucro. O que o BNDES emprestou para essas empresas fazer, por exemplo, obras nos Estados Unidos, fazer obras na Europa, levar serviços do Brasil, né, para outros continentes. Deu muito lucro para o BNDES. Então valeu a pena, tanto é que o BNDES continua fazendo e vai expandir isso, inclusive, né, vai fazer numa dimensão maior. Essa fake news ela é criada por quê? Primeiro por desavença política, mas por interesses até internacionais. Né? Para os outros países do mundo, que são concorrentes nossos, como os Estados Unidos, como alguns países da Europa, se o Brasil parar de financiar as empresas brasileiras, é a melhor coisa do mundo, porque aí a gente não consegue competir com eles lá fora. Né? Empresas brasileiras de grande porte vão para os Estados Unidos e ganham licitações lá para fazer um viaduto, para fazer um túnel, para fazer um aeroporto, para fazer uma rodovia. Né? Se o Brasil parar de financiar, por isso que essa fake news é muito maldosa, né? A empresa brasileira não vai mais conseguir ganhar uma licitação lá, porque ela não vai ter a condição privilegiada. Empresas brasileiras que vendem para outros países, elas têm muitas vezes o financiamento para garantir a venda que ela está fazendo de um produto, às vezes, do agro, de um avião da Embraer, de um produto de alguma empresa de mineração aqui do país. Está no site do BNDES tudo isso que eu estou falando. E qual que é o interessante? Não foi nos governos do PT que o BNDES colocou lá essa explicação desfazendo essa fake news. Foi ali no final do governo Temer para o governo Bolsonaro. O Bolsonaro acho que trocou 3 presidentes do BNDES. Todos eles mantiveram lá essa explicação, esse balanço, essas informações. Por que não tiraram do ar? Para o Bolsonaro seria interessante ir lá e tirar isso para mentira talvez prevalecer, porque é uma informação verdadeira e ela não pode ser retirada porque o BNDES foi intimado pela justiça a esclarecer. E para cumprir uma decisão judicial, o BNDES teve que ir lá no seu site, numa época que a gente não governava o país, e explicar tudo isso. Então, quero agradecer a oportunidade, né, de mais uma vez desfazer essa mentira, desfazer essa fake news que o Lula ou que os governos do PT mandam dinheiro para a Venezuela e para Cuba. Isso não existe. Para a gente encerrar, o senhor tem agenda, tem compromisso. Uma coisa é certa, então. O Brasil está no caminho certo, o senhor está satisfeito, o senhor que tem acompanhado atentamente, tem estado ao lado do presidente Lula, dos ministros, é líder da bancada do PT na Câmara. O Brasil caminha de forma sólida, esses números não são números que mais à frente poderão se esfacelar, são números que tendem a crescer, esses números positivos da economia. O senhor está tranquilo? O senhor acha que o Brasil realmente está no caminho certo? O senhor tranquiliza os ouvintes da CBN? Eu sou um eterno insatisfeito. Eu nunca estou satisfeito. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda para corrigir no país. Mas o caminho está certo. Para melhorar. Né? O que eu percebo claramente, você mesmo disse, Roberto, os números provam isso, é que houve uma mudança positiva muito grande. Né? O país está funcionando melhor, a economia está num rumo certo, a vida das pessoas voltou a melhorar, o custo de vida está diminuindo, o salário está aumentando. Claro que isso não chegou para todos ainda, mas aí é um processo que precisa de tempo, que precisa acontecer de forma gradual. Então eu estou muito otimista, né? Eu estou muito satisfeito, né? Do ponto de vista da comparação do que aconteceu nesses 6 meses, por exemplo, do que aconteceu em outros anos. Mas eu tenho muita humildade de reconhecer que a gente tem muita coisa ainda para acertar dentro do governo, dentro da nossa ação política lá na Câmara. Nós estamos tentando agora compor com o PP, com republicanos, que são partidos que uma parte não quer, inclusive, dialogar com a gente. Estavam na campanha nos xingando, nos agredindo, mas a gente faz isso por quê? Porque a gente é masoquista? Não, porque a gente sabe que para o país isso é importante. Para aprovar medidas como a reforma tributária tem que ter esse grau de entendimento, né? Então eu estou muito otimista, né? Eu estou assim, realizado de poder estar numa função nobre, né? Como líder da bancada ajudando o presidente Lula, e eu sou crítico, eu vou lá nos ministros, vou lá no governo, cobro, como fizemos com o Renan Filho, né? Em relação aqui
a BR-163. Eu acabei de acompanhar o ministro da Educação numa visita ao Paraná. Acabei de acompanhar a ministra da Saúde numa visita ao Paraná. Tem um monte de hospital nosso aí precisando de mais dinheiro. Tem um monte de obra aqui no estado que depende da parceria com o governo federal. Então, a gente exercitar a crítica, né? A gente cobrar, a gente reclamar, a gente, né, não está 100% de acordo com uma coisa ou outra, faz parte da democracia, faz parte da pluralidade. Que bom que eu tenho um governo que aceita isso, que eu posso ir lá criticar, cobrar e não vou ser ameaçado, não vou ser discriminado, né? Como infelizmente aconteceu nos outros anos. Então, obrigado, viu, Roberto? Agradecer a Franciele aqui, nós interrompemos a tua audiência. Espero que a gente não tenha derrubado a audiência, né? Mas foi uma alegria poder falar aqui. Parabéns à CBN, tanto aqui, eu dou muita entrevista lá, a CBN Nacional, né? O bom órgão de comunicação, ele abre para o contraditório, ele abre para todo tipo de ideia, de ideologia, de posicionamento político, porque aí o ouvinte, e que depois vai ser eleitor, como vai acontecer no ano que vem, ele tem uma capacidade de discernimento muito maior. Então, parabéns aí pela pluralidade, né? Por vocês abrirem, né, para o contraditório, que muitas vezes desagradando um ouvinte, agradando o outro, mas eu acho que essa é a função, né? Ninguém agrada a todos e parabéns aí e obrigado pela oportunidade. Deputado Zeca Dirceu, muito obrigado pela entrevista. Franciele. Muito obrigada, deputado. Valeu. Agora, 4h18, nós vamos ficando por aqui. Com a direção-geral de Viviane Silva, os trabalhos técnicos de Rafael Silveira.